Irmãos brasileiros, boa tarde. Estamos novamente aqui, vamos para mais uma palestra. O título da nossa palestra hoje é A Desmitologização do Cristianismo. Estranho você imaginar que o cristianismo está meio mitologizado, quer dizer, alguns mitos foram introduzidos no cristianismo e isso efetivamente causou alguma confusão. Nós sabemos, né, que a Bíblia é um livro extraordinário, tem 3.600 anos. A Bíblia foi revelada para um público de mentalidade agropastoril, povo judeu que criavam cabras e ovelhas e plantavam, eram agricultores, uma mentalidade agropastoril. Não dá para passar uma mensagem para um povo de mentalidade agropastoril, uma mensagem sobre, por exemplo, a teoria quântica. Então, a Bíblia tem uma linguagem adaptada para aquela mentalidade. O que não quer dizer que ela carece, por exemplo, de sabedoria e de cientificidade, como nós veremos numa outra palestra que nós vamos chamar de A Bíblia e a Nova Ciência, onde nós vamos ver as antecipações científicas que a Bíblia fez e que seguramente vai surpreendê-los. Esse livro, quando em certas sociedades ágrafas, não é o caso da sociedade judaica, porque eles desenvolveram uma escrita, uma linguagem escrita, nas sociedades ágrafas, ainda hoje, se passa-se o dia transmitindo, contando-se uma história, um mito, e no final do dia se resume toda aquela história, todo aquele mito, em uma frase. E essa frase, por vezes, contém todo o ensinamento daquele dia. Como, por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. E outros ditos populares que contêm uma grande explicação sintetizada naquele mito. Então, algumas coisas na Bíblia também está nessa linguagem mítico-poética. O que não quer dizer que a linguagem mítica seja inverdades. A poesia, por exemplo, ela é poética. Ela tem uma linguagem poética, até mítico, com a liberdade poética, mas que ela pode narrar, por exemplo, o Navio Negreiro, do Castro Alves, que é uma linguagem, né? Ou os Lusíadas de Camões, é uma linguagem erudita, poética, mas não quer dizer que não seja um fato verdadeiro. O fato é que esse livro, as ideias contidas nesse livro e a fé no Deus Pai bíblico, construiu a mais elevada de todas as civilizações da história da humanidade, a civilização judaico-cristã. É um absurdo, por exemplo, que a Constituição da União Europeia, em suas páginas de abertura, ela tente apagar os vestígios da civilização cristã, do cristianismo como construtor da civilização cristã. Então a União Europeia fala que a cultura europeia ela é de origem greco-romana. É um absurdo essa ideia. Mas o cristianismo está em toda parte do mundo e representa um império global e vai ser muito difícil apagar da história da humanidade a presença marcante e determinante do cristianismo. Esse é um livro interessante, recomendável, né? O livro de ouro da Bíblia, que é uma análise da parte da Bíblia pormenorizada, conta a sua história, a sua formação. E esse livro, embora seja uma coisa gigantesca, a bíblica, é um excelente livro para você localizar historicamente a Bíblia, as regiões, o aspecto geográfico, arqueológico, etc. É um livro auxiliar para você, né, compreender. Bom, então a Bíblia é um livro importante. Né? Ela construiu um sistema de pensamento
uma filosofia e construiu realmente uma civilização de alto padrão cultural, de alto padrão intelectual, de alto padrão moral, né? O pensamento cristão, dentro da perspectiva de Lutero, que pretendia fazer uma reforma no catolicismo, deflagrou o Renascimento, né? E o Lutero está na ponta, na vanguarda da Renascença. E já falamos sobre a Idade Média, o incrível padrão moral e cultural da Idade Média, desmontando completamente aquela ideia falsa da Idade Média como uma idade de trevas. E agora nós vamos falar sobre um aspecto importante, que é a influência de certos mitos no pensamento cristão. Nós sabemos que já na origem do cristianismo surgiram alguns problemas. Por exemplo, os gnósticos, que é um grupo místico que estava espalhado pela antiguidade no Império Romano, eles construíram toda o que hoje pode se chamar de cristianismo esotérico. Na verdade, é uma perspectiva completamente diferente do cristianismo, que foi explorado, inclusive, um aspecto desse pensamento, que eles chamam de cristianismo esotérico, foi explorado no livro do Dan Brown, O Código da Vinci. A ideia de que Jesus casou com Maria Madalena, teve uma filha, ela foi para a França, e lá a descendência dela se misturou com a descendência dos reis merovingios, né? E que agora, nos dias atuais, está para aparecer esse descendente de Jesus, né? Eles chamam esses documentos produzidos na época do cristianismo primitivo, enquanto documentos cristãos dos apóstolos circulavam na Judéia, gnósticos, né? A ideia de gnóstico vem de gnose, como a salvação pelo conhecimento. No cristianismo é a salvação pelo amor, pelo serviço, pela fé. E esses documentos eram escritos espalhados. É um Jesus diferente do Jesus cristão. O Jesus gnóstico é reencarnacionista, né? E esses documentos foram descobertos recentemente, volta de 1948, e reunidos nesse livro, e traduzidos, que eles chamam de Biblioteca de Nag Hammadi. São esses documentos gnósticos, que também alguns outros chamam de evangelhos perdidos, né? E até parte desse material, desse outro cristianismo, uma espécie de cristianismo reencarnacionista, são vários evangelhos, evangelho de Tomé, evangelho de Madalena, evangelho de Zacarias, evangelho de João, evangelho de Judas, também descoberto recentemente. Parte desses documentos foram incluídos nesses dois livros, que são chamados de apócrifos, né? Apócrifos, volume 1 e volume 2, são os proscritos da Bíblia, não é? Na época em que a Bíblia foi estruturada, foi feita uma análise daqueles estudiosos da época para separar o joio do trigo, porque estava tudo misturado. Estava misturado os textos cristãos originais com textos agnósticos, textos, aliás, gnósticos, que estavam sendo paralelamente semeados. Isso causou uma grande confusão. Então agora qual foi a influência? Nós sabemos que a mitologia grega, ela é uma espécie de mitologia central da mitologia universal. Assim como a historiografia hebraica, a Bíblia, ela é como uma religião central em relação às demais religiões. Então a mitologia grega e a historiografia hebraica, elas mantêm uma certa semelhança. Por exemplo, a história do Orfeu e a história de Jesus. Por exemplo, Sansão e Hércules, Deucalião e Pirra, Deucalião na mitologia grega e
Noé na historiografia hebraica. A caixa de Pandora e o fruto proibido, Eva e Pandora. O arcanjo Lúcifer e o titã Prometeu. Então há um estudo em paralelo, que eu realizei um estudo sobre isso, mostrando os pontos em que a mitologia grega e a historiografia hebraica formam um paralelo. A mitologia grega, já naquela época, os gregos tinham o objetivo de helenizar o mundo, em outros termos, paganizar o mundo. E a influência da Grécia Antiga foi tremenda em toda a antiguidade, da filosofia grega, da mitologia grega. No Império Romano, a mitologia grega deu origem a uma outra mitologia. Por exemplo, Dioniso, que é o deus do vinho, na Grécia Antiga, se transforma em Baco no Império Romano. E assim foram criados uma mitologia paralela. E o Império Romano tinha uma certa tolerância de pensamento, de crença, e naturalmente a influência mítica das mitologias antigas era muito forte, exatamente ali onde o cristianismo se desenvolvia. Então existem algumas ideias hoje defendidas pelos cristãos. Nós sabemos que há no Vaticano um setor, um grupo de estudiosos que trabalham para desmitologizar o cristianismo, para retirar o que é mito do que é verdadeiro o cristianismo puro. Então nós vamos analisar um pouco sobre esse tipo. Primeiro, o que é mitologia? Você sabe, existem definições do que é mitologia. Várias mitologias. Por exemplo, a mitologia hindu, que tem 230 milhões de deuses. Qualquer tipo de animal vira deus ali. E a mitologia hindu, com a sua visão reencarnacionista, influenciou profundamente a Grécia. Então, há um estudo em paralelo da influência da mitologia hindu na mitologia grega. Então, de algum modo, as ideias hinduístas penetraram na mitologia grega, essas ideias penetraram no Império Romano e algumas dessas ideias penetraram no próprio pensamento cristão. Então, o que é mitologia? É apenas uma história inventada sem qualquer fundamento? Existem mitos, alguns deuses, alguns mitos falam de cada deus representa um fenômeno da natureza, como Ra, por exemplo, o sol, e alguns deuses gregos são estabelecidos ligados a fenômenos da natureza, a sentimentos como o amor e etc. Mas a mitologia, ela tem uma outra maneira de interpretar, que é uma maneira mais lógica, mais científica. O pensamento humano, segundo a semiótica do Peirce, ele tem 3 etapas. É formado de signos. O conteúdo mental são signos, representações das coisas do mundo. E você tem um primeiro momento que o signo é apenas uma sensação, não é uma coisa que você tem concretamente, como o caso, por exemplo, de um sentimento. Você tem um signo para o amor, mas você não vê o amor. Mas há na sua mente o conceito, a ideia de amor, que é um signo, é uma representação, mas não de uma coisa real. Depois você tem isso é chamado de signo de primeiridade. O segundo é de secundidade, que é quando você tem uma relação com o objeto e o signo tem um correspondente real. E você tem o signo de terceira idade, que é uma espécie de conclusão dos 2 anteriores. Então, o pensamento humano é formado de signos, que esse conjunto de signos, que a pragmática do Peirce, na verdade é uma representação do mundo. Então a mentalidade humana, assim como uma criança, você vê ela se desenvolver, o seu desenvolvimento psíquico aparece claramente em 3 etapas distintas, como o Piaget inclusive estudou. A primeira etapa é quando a criança tem um pensamento mais não operacional, não racional. É um pensamento mais mítico. Então, por exemplo, o mito da cegonha,
o mito da cegonha é uma explicação para a criança nos seus primeiros estágios de desenvolvimento, que é suficiente para ela. A ideia de que as crianças são trazidas do céu pelas cegonhas, né? Isso não é uma mentira, isso é uma explicação mítica para o nível de inteligência daquela criança, para o seu nível psíquico. Numa segunda etapa, você tem o mito da semente. Os pais depositaram a semente no ventre da mamãe e essa semente se desenvolveu e a criancinha nasceu. Esse é um estágio de crescimento. Você tem um estágio de formação e um estágio de crescimento. E você tem, o Piaget chama de sensório motor, operacional formal e o racional formal. Né? Então você tem um terceiro estágio que é uma explicação correta, completa. Como eu nasci? Então a explicação é cópula, fecundação, gestação e parto. Essa é a explicação científica. Então você percebe que à medida que o desenvolvimento da criança atravessa esses três estágios, a explicação também o acompanha. Então algumas explicações bíblicas foram dadas para um povo de mentalidade agropastoril e era necessário o uso de linguagem figurada, como Jesus disse. Jesus mesmo utilizou muito a linguagem figurada, usou parábolas, né, para transmitir certos ensinamentos para o povo da época. Então, assim como o desenvolvimento psíquico de uma criança atravessa três etapas, do ponto de vista filosófico, também a humanidade como um todo atravessou três etapas, o desenvolvimento do psiquismo da humanidade. A primeira etapa foi a etapa do pensamento mítico. Todos os povos, todas as culturas criaram explicações para os fenômenos que os rodeavam. Míticas, explicações míticas. Por exemplo, os índios canelas do Brasil dizem que o sol é feito de penas de arara. Porque as penas vermelhas, né, eles olham para o sol, veem uma cor meio amarelado, avermelhado. Então imaginam que aquilo lá é feito de penas de arara, que Tupã construiu o sol com penas de arara. É uma explicação ilógica, mas é uma explicação que já exige o uso da inteligência, da razão. Não é? A segunda etapa é a explicação filosófica, quando você para pensar. Não é? Os chineses antigos, sempre houve filosofia ao longo da história. Não é só na Grécia que aparece filosofia. A China antiga tem um sistema filosófico incrível. A Índia antiga tem um sistema filosófico incrível, de pensamentos profundos, racionais, lógicos. Mas os gregos, observando o comércio, aproximou muitos povos e havia mitos diferentes explicando a mesma coisa. E a partir desse fenômeno que ocorreu mundialmente, começou-se a raciocinar, a procurar explicações mais lógicas. Né? E o Aristóteles, por exemplo, desenvolveu a lógica, é um conjunto de princípios que são postulados, aceitos como verdades, verdadeiros, para conduzir o pensamento humano. Então a filosofia é o segundo estágio, das explicações mais racionais. Mesmo assim, na filosofia você tem ainda explicações irracionais, né? Como, por exemplo, o universo de Epicuro, que ele imaginava uma abóbada de ferro com pequenos furos e ao redor fogo. Então, quando você olhava, você via as estrelas, era que você estava vendo o fogo exterior através dos buracos que o Epicuro imaginou que existia nessa abóbada de ferro que cercava a Terra. É uma explicação filosófica, mas é mítica ainda. Então, na mitologia, você tem mitos teístas e ateístas, né? Mitos deusistas e mitos ateístas. Na filosofia, você tem explicações filosóficas ateístas e deusistas. E, finalmente, você chega num estágio de ciência, que é quando a explicação é completa. Ela une a intuição, a razão e a experimentação. E gera, então, uma explicação baseada em fatos, baseado em preceitos lógicos. Então você tem a explicação científica, que não nasceu agora, ou não nasceu na Renascença. A ciência já, Aristóteles,
desenvolvia toda uma perspectiva científica. Né? Já se falava de física, de ótica. Né? E a Idade Média, né? Nos mosteiros medievais e nas universidades medievais, se desenvolveu todo o fundamento da ciência. A ciência moderna nasceu na Idade Média, sistematizada, a ciência europeia. Né? Então o mito é uma primeira forma de explicação desenvolvido pela humanidade nos estágios iniciais do desenvolvimento do psiquismo humano. Então, essa é outra maneira de você interpretar o mito. E não apenas como uma história inventada por um povo qualquer, sem qualquer sentido. Então o mito, ele, como Karl Popper, né, o filósofo da ciência americano, né, em seu livro A Lógica da Investigação Científica, então, analisa os mitos e observa que o mito contém verdades, mas numa linguagem adaptada para o povo de um início do desenvolvimento do psiquismo humano, do desenvolvimento do pensamento humano. Okay? Então você tem o mito como uma pré-verdade, né? E você tem o mito também como não é? Como pré-verdade, ele faz parte do estágio, ele é o estágio de formação, crescimento e perfeição, ele é o estágio de formação do desenvolvimento do psiquismo humano. E você tem o mito, os mitos ateístas, né, como anti-verdade. São mitos, são explicações também, mas são mitos absurdos. São mitos, por exemplo, que o universo é constituído de excrementos de formiga, por exemplo. O que o universo inteiro nasceu de uma gota de leite. Então você tem mitos deusistas que são uma pré-verdade. E você tem mitos ateístas que são literalmente falsos. São explicações falsas. Você tem a mesma coisa nas filosofias, sistemas de filosofia ateísta e filosofia deusista, e na ciência também. Você tem teorias científicas falsas, literalmente falsas. E você tem teorias científicas verdadeiras. A ciência diz buscar a verdade. Mas, no século XX, a partir de Darwin, né, com a mudança de paradigma, quando o mecanicismo, o materialismo e o ateísmo predominaram na ciência, a ciência tem se transformado numa espécie de magia ocultista cheia de dogmas. Dogmas que, por exemplo, Darwin, o evolucionismo é um dogma que não pode ser questionado na ciência ateísta, na ciência atual, contemporânea, embora seja uma teoria já contestada e cheia de buracos, impossível de acomodar todas as grandes descobertas relacionadas com a célula, nos tempos modernos, com o código genético, não é? com o código de estomas, por exemplo, que é um código que fica dentro do código genético. Então não é possível mais que a teoria da evolução ela não consegue mais absorver as novas descobertas da ciência contemporânea, como o flagelo bacteriano, os estomas e muitos outros fenômenos. Mas é um dogma. E se você se levantar contra, você é expelido, você é expulso do sistema científico, da ciência ortodoxa, que ela é ateísta, ela é petrificada. Não é? Então você tem explicações verdadeiras e falsas, a nível mítico, filosófico e científico. Já falamos sobre a mitologia grega como centro da mitologia universal e da historiografia hebraica como centro das religiões, e daí a criação da civilização cristã. Freud, por exemplo, utilizou fartamente a mitologia grega para fundamentar suas ideias. Né? Ele encontrou na mitologia grega uma coisa ampla para fundamentar sua teoria. O Jung, por sua vez, se apartou do Freud porque tinha a ambição de construir o seu próprio sistema de pensamento. E o Jung foi buscar os seus fundamentos na mitologia hindu, no sexo tântrico, por exemplo, para fundamentar a psicologia analítica de Jung.
Vamos ver agora sobre que mitos gregos foram introduzidos no cristianismo. Um dos primeiros mitos é o deus grego, o Zeus, que é o deus dos deuses. Né? Zeus é um ser insensível. Na verdade, o deus grego, Zeus, ele é perverso, vingativo, ele é imoral, né? Como a maioria dos deuses gregos, a quase totalidade. Então Zeus, ele mora no céu, no Monte Olimpo. Né? E é um deus que se vinga, é um deus que bate, que fere, que provoca, que joga raios em cima das pessoas e coisas assim. O Monte Olimpo, por exemplo. Então o Zeus, o deus central da mitologia grega, foi introduzido dentro da Bíblia. Mas o Deus da Bíblia não é um Deus vingativo, cruel, amoral. O Deus da Bíblia é um pai de amor que foi traído e abandonado pelos seus filhos. E que na Bíblia o revela procurando os seus filhos como o pai que vê o filho pródigo se distanciar e fica aguardando a volta dele para fazer uma festa. A Bíblia fala que depois da queda do homem, Deus teve o seu coração ferido de íntima dor. Então a Bíblia tem um Deus Pai, como um pai, que os homens são a imagem e semelhança de Deus em nível finito. Deus é a nível infinito. Então se o homem tem sensibilidade, Deus ele tem a onissensibilidade. Deus é amor. E o amor ele sofre, ele ama, ele serve, ele se sacrifica pelo outro. Não é? Jesus é uma imagem mais próxima que a humanidade conheceu de Deus. Então não é essa visão de um Deus que vive provocando dilúvios, que vive provocando, jogando fogo na cabeça de crianças. E até hoje os ateus usam essa acusação, porque a Bíblia existe uma imagem de um Deus, de dois deuses. Um Deus cruel, vingativo, que todo mundo teme, e um Deus que é amor, que é né, de sabedoria, que é um pai de amor, é um ser de sofrimento, né, de amor sacrificial. Então qual é o verdadeiro Deus da Bíblia? Esse Deus cruel, vingativo, cheio de fúria e ira, ou o pai de amor exemplificado por Jesus na sua própria vida? Essa ideia de Deus é a ideia que veio da mitologia grega. Como é que isso aqui entrou dentro dos textos bíblicos? Como é que os cristãos podem hoje defender Deus se a imagem de Deus é a imagem de alguém que é má, que é cruel, que é vingativo, que é furioso? Né? Esse não é o Deus Pai da Bíblia. Esse é outro Deus, é o Deus mítico. A mesma coisa o céu. O que é o céu? O que é o céu? É uma cidade de ouro que vai descer das nuvens? Né? A sua mente, todas as suas categorias mentais estão baseadas no mundo natural. Né? Quando você olha para uma montanha, você sente felicidade. Quando você olha para uma favela, você sente um desconforto. Então a sua estrutura mental, ela tem a imagem do mundo natural. E se de repente você sair da terra e você for morar numa cidade para onde você olha é tudo de ouro, você não vê uma floresta, você não vê uma fruta, você não vê uma flor, não vê o mar, não vê o rio. Como vai ficar a sua mente em relação a essa cidade que é tudo de ouro? Então o que é o inferno? O céu e o inferno é o lugar para onde você vai após a sua morte. É o lugar que você está preparando aqui na própria terra. A maneira como você vive determina o seu nível espiritual. E o seu nível espiritual determina o seu grau de proximidade com Deus. Então você pode ir para um ambiente no mundo espiritual luminoso ou para um ambiente de trevas. Não é? Você vai para, se você for um criminoso cruel, o seu nível espiritual é esse, o seu coração, sua mente é esse. Esse é você. Então quando você sair do seu corpo, você vai ser atraído para um ambiente espiritual desse nível. Isso é o inferno ou é o céu?
Não é uma cidade de ouro que vai descer das nuvens. Deus criou o planeta Terra e colocou o homem e a mulher aqui. Se Adão e Eva tivessem se tornado uma família centrada em Deus e não centrada em Lúcifer, como o homem caiu, o que teria acontecido com a Terra? Como seria Adão e Eva se nunca tivessem caído? Como seria a Terra se nunca tivesse caído? Seguramente Adão e Eva dariam origem a uma descendência, mas não haveria pecado, porque não haveria interferência de Lúcifer. Então, o reino de Deus seria a terra, Deus habitaria com os homens, e os homens seriam o seu povo, como está no Apocalipse 21. Então, como seria o mundo se não tivesse acontecido a queda? E o que aconteceu depois da queda? O Lúcifer se transformou no Deus desse mundo. A Bíblia fala que Satanás foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Se ele veio morar na terra, se tornou o príncipe das trevas, o Deus desse mundo, isto aqui virou um inferno. Um lugar onde a mentira, o crime, a imoralidade, a promiscuidade, a doença. É um inferno onde as pessoas às vezes se matam para sair desse inferno. Então como é que você, onde vê a ideia do inferno como um lugar cheio de fogo? Da mitologia grega. É o Hades. São os domínios de Vulcano, não é? Que fica embaixo da terra. Você está lembrado do Brasinha, aquele personagem que era um diabinho que saía da terra, morava no núcleo da terra, que é extremamente quente. Então o Hades são os domínios do deus Vulcano da mitologia grega. É essa imagem do inferno como um lugar cheio de fogo. Fogo não queima espírito. Então, a teoria do Hades está aqui dentro. Não é? Pior, há muitos cristãos que dizem que foi Deus quem criou o inferno. Não é? Assim como algumas pessoas, o seu filho sofreu um acidente, morreu. Foi Deus que levou ele. Foi Deus que os bons vão antes. Culpa a Deus por todo tipo de acidente e crime. E chega ao cúmulo de dizer que Deus criou o inferno, um lugar terrível que eles imaginam, tenebroso, o Hades grego. Essa ideia está infiltrada dentro do cristianismo. Entendeu? O que fazer? Desmitologizar. Procurar qual é o verdadeiro Deus bíblico. Não é? O que é céu e o que é inferno verdadeiramente na Bíblia. O Zeus da mitologia grega é um ser imoral, amoral. Ele, por exemplo, ele se transforma em um pó de ouro. E ele desce à terra e fecunda as Eneidas, jovens virgens que estão dormindo. Então ele é promíscuo. Não é? É como o Krishna da mitologia grega, que já teve 16 mil amantes. Então, essas Eneidas, elas ficam grávidas. É a ideia de uma gravidez assexuada. Então, dessa gravidez assexuada, sem sexo, nascem os semideuses, os filhos de Zeus com as mulheres na terra. Perseu, por exemplo, é um dos personagens centrais, um desses semideuses. Aquiles, por exemplo. Então, esses são semideuses, são os filhos de Zeus, concebidos de uma forma assexuada. É exatamente a ideia que você tem de Jesus. Não é? Quando você diz que Jesus foi concebido de uma forma assexuada, você está dizendo que o sexo é satânico. Que não foi Deus quem criou o sexo. Que não foi Deus que criou as leis biológicas da fecundação, da gestação. Essa grandeza extraordinária que a ciência percebe hoje e se encanta. Você está dizendo que não foi Deus, que é como se o sexo, não é? Deus não tivesse criado o sexo, como se o sexo fosse algo satânico. Não é? Quer dizer, o sexo é para as pessoas que têm pecado original, que nasceram do pecado. As pessoas de Deus não têm sexo.
Então você observa claramente aqui uma influência dessa ideia, não é? Como se, não é? Maria, por exemplo, ela tem um óvulo, esse óvulo não foi fecundado, foi fecundado pelo Espírito Santo, que de algum modo, não é? Deu origem ao corpo físico de Jesus sem um espermatozoide. Não é? É só um óvulo que se autofecundou, foi fecundado pelo Espírito Santo. Será isto verdade? Essa ideia também, ela embora seja um dogma cristão do nascimento, da concepção virginal, do parto virginal e tal, ela tem, além de ter toda essa questão da influência, porque você coloca Jesus e Perseu no mesmo nível. Percebe? Deus é um ser natural. Deus criou a natureza. Então Deus faz as coisas de uma forma natural. O que foge do que é natural é magia. E magia é mentira, é falsidade. Então, por exemplo, em 1980 e pouco, foi descoberto em Jerusalém uma tumba. Você sabe, eles têm milhares desses ossários que eles descobriram lá. E foi publicado esse livro do Simcha Jakobowitz e do Charles Pellegrino, e foi feito um documentário exibido pelo Discovery Channel sobre a tumba da família de Jesus. Dentro da tumba foram encontrados cerca de 10 ossários, aquelas caixas de pedra, onde eram depositados os ossos. E nessas caixas é escrito o nome da pessoa que está ali. E foi encontrado lá o ossário de Maria, de José, de Jesus, de Mariâmene, que é Maria Madalena, dos irmãos de Jesus que são citados em Marcos, no Evangelho de Marcos. Então, se Jesus teve um corpo físico, isso não altera a minha fé absoluta em Jesus como Messias. A Bíblia fala em Mateus, em 1 Coríntios 15, 45, que Jesus é Adão. Adão é um homem. E Jesus usou a expressão filho do homem sobre ele mesmo dezenas e dezenas de vezes na Bíblia. Então, se Jesus teve um corpo físico, se esse corpo físico não ressuscitou junto com o espírito dele, Jesus não disse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e meu corpo. Jesus falou: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então você tem aí a ideia de Jesus como um personagem no mesmo padrão de Perseu, concebido de uma forma sexuada. Aí você tem mais uma vez uma influência mítica dentro da Bíblia, que se transformou num dogma. Então você começa a perceber que tem aí um problema. Não é? O Deus bíblico, para alguns cristãos, é o Deus aristotélico. É a teoria da bipotência e ato puro de Aristóteles. Ora, Aristóteles é materialista. Sócrates e Platão é o oposto de Aristóteles. O Deus de Aristóteles é um Deus que é ato puro. Aristóteles disse que Deus é como uma moça bonita que passou criando, foi embora. Não é um Deus pessoal que ama, que sofre, que quer abraçar os seus filhos. O Deus de Aristóteles é um Deus impessoal, é o Deus da mitologia hindu. É Krishna, é Brahma. Não é um Deus pessoal, não é um pai de amor, não tem essa relação de pai. É o Deus dos deístas, por exemplo. Né? É um Deus que Deus criou o mundo para os deístas. Deus criou o mundo, mas foi embora. E agora nós temos que resolver o problema. O Deus de Aristóteles, assim como o Deus hindu, é um Deus que é impessoal, não tem sentimentos. É a energia cósmica dos cientistas ateus. Né? Ele não tem amor, por exemplo. Né? Ele não tem necessidade, não se sacrifica pelos seus filhos. É diferente dos pais. Qualquer pai decaído, Jesus disse assim: se o filho pedir pedra, o pai não dá pedir pão, o pai não dá uma pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não dá uma serpente. Por que Deus seria pior do que um homem decaído, um homem comum?
Jesus é a imagem e a semelhança de Deus. E o que Jesus fez? Jesus é o exemplo. Quem me vê, vê o Pai. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus era um homem que era a imagem e semelhança de Deus. Então não era assim, não era impessoal. Jesus se envolvia, amava os pecadores. Jesus orientou para cuidar dos doentes, dos pobres, de todas as pessoas. Não é esse Deus frio e impessoal de Aristóteles. Então esse Deus ato, puro, que não precisa de nada, que não tem contato com nada, esse não é o Deus Pai da Bíblia. Esse é o Deus de Aristóteles. Tomás de Aquino pegou o pensamento de Aristóteles no século XII e misturou dentro do cristianismo. E a Suma Teológica de Tomás de Aquino são milhares de páginas, livrões como esse aqui. Não é? Introduziu ali o pensamento de Aristóteles. Não é? E nós sabemos hoje que a ciência de Aristóteles é quase absurda. Pouca coisa restou de utilidade no pensamento de Aristóteles. Embora algumas pessoas se sintam orgulhosas, eu sou um aristotélico. Eu não sou aristotélico. Acho que Aristóteles foi quase um idiota. Para a época dele, ele pode ter sido até um sujeito esforçado. Mas as ideias dele hoje, a física de Aristóteles é um absurdo. E qualquer físico sabe disso. Então, né? Por exemplo, o Orfeu é um personagem mítico da mitologia grega e ele deu origem ao orfismo, que é um sistema religioso parecido com o cristianismo. Não é? Assim como Mitra deu origem ao mitraísmo, um deus persa. E o mitraísmo tem certas semelhanças com o cristianismo, como a morte, ressurreição e coisas desse tipo. Por causa disso, os ateus têm utilizado esses mitos, né, para atacar o cristianismo, para atacar o pensamento cristão. E eles dizem que esses mitos, como Mitra, Orfeu e outros, na verdade foram esses mitos que deram origem ao cristianismo, que o cristianismo foi uma invenção forjada a partir desses mitos. Na verdade, o sistema de pensamento cristão, também a China antiga, o pensamento chinês antigo, também é muito semelhante ao cristianismo. Na verdade, nós devemos interpretar esse fato, a semelhança entre o cristianismo, o orfismo, o mitraísmo, o pensamento chinês nativo, como, não é? Deus ele é único e a verdade é única e imutável. E Deus tem interesse em que a sua verdade seja semeada em toda a terra, em todos os povos. Então é natural que aparecesse em muitas culturas ideias semelhantes, não é? Semelhantes ao cristianismo, que trouxe a ideia, o padrão mais elevado, né? O cristianismo construiu a civilização cristã ocidental, construiu a ciência moderna, a arte, né? a cultura, a arte gótica. Você sabe, o cristianismo é diferente, por exemplo, de certos povos africanos ou até ameríndios. Se exalta bastante a cultura africana e a cultura ameríndia, mas você não pode comparar em termos de refinamento a cultura africana, a cultura ameríndia, anterior ao século XV, com a cultura cristã da Idade Média. Você pode fazer se você for um ateu agindo de má fé. Mas se você for um estudioso sincero, você não vai poder fazer isso. Então quais são as consequências desse processo de mitologização do cristianismo? Uma confusão. Por exemplo, o cristianismo está dividido talvez em 400 pedaços. O indivíduo interpreta um texto de uma maneira, o outro de outra, duas igrejas diferentes. E dessa maneira você tem um cristianismo fragmentado, confuso, caótico. E isso enfraqueceu o cristianismo. E com o enfraquecimento do cristianismo, o ateísmo avançou sobre a terra. Seus filhos agora estão sendo ateizados nas escolas, inclusive algumas escolas cristãs. Né? O que se fala dos jesuítas é uma coisa horrorosa. Vá na internet e pesquise. Né? É uma coisa semelhante ao que se fala dos comunistas.
Então você tem, quais são as consequências? Você tem em muitos cristãos uma mentalidade mítico, ingênua. Não é má, ela é ingênua, né? Acredita em coisas que não fazem nenhum sentido, como por exemplo o arrebatamento físico, que você vai ser arrebatado fisicamente da terra, e vai ser uma catástrofe, porque na hora do arrebatamento, né, aviões o piloto vai sumir, o motorista da carreta vai sumir, o motorista do táxi vai sumir, de repente vai ser uma catástrofe, né? E você tem filmes, essa é uma crença cristã. Pense um pouco, arrebatar é diferente de ascender. A própria palavra tem outro significado. Você tem algo na mão, e eu vou arrebatar da sua mão. É diferente de ascender. A Bíblia fala que a poeira retornará à terra para se tornar o que era, e o Espírito retornará a Deus. Por que você acha que a poeira, o seu corpo, né, vai desaparecer no espaço? Ou você acha que você fisicamente vai morar no mundo espiritual? O mundo material, corpos materiais. O mundo espiritual, corpos espirituais. São Paulo ele fala, semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Não é o seu corpo físico que vai se transformar no seu corpo espiritual. Você já está aí agora, com o seu corpo espiritual, vivendo no seu corpo físico. O corpo é a vestidura do Espírito. E o Espírito é o templo de Deus, não é isso que está na Bíblia? Não é isso que Jesus falou? Não é isso que os apóstolos ensinaram? Então você tem a mitologização causando um grande problema, outro problema sério. A ideia de alguns criacionistas, são cientistas que estudam, não é, a criação, etc. Algumas ideias são meio ingênuas, para não dizer absurdas, motivo de gozação, de zombaria por parte dos ateus. Por exemplo, que chegará um tempo no futuro, quando Deus salvar o mundo, que o tubarão vai comer Eva, vai comer algas marinhas, ou que o leão vai se tornar herbívoro, vai comer grama, por exemplo. Ok? A ideia da grande catástrofe, defendida por alguns criacionistas, é a mesma ideia ateísta da grande catástrofe que teria extinguido os dinossauros, por exemplo. Então é a mesma ideia, a ideia da grande catástrofe, que teria batido na Terra e provocado uma catástrofe, e essa catástrofe teria provocado a fossilização de milhões de espécies vegetais, animais, etc. Tem um problema essa teoria. Aonde estão os fósseis humanos? A grande catástrofe provocou o dilúvio, ela deveria ter fossilizado animais, vegetais e seres humanos. Por que não se encontra tantos e tantos milhares de fósseis humanos? Fossilizados. Não é em cemitérios indígenas. Então, a ideia da grande catástrofe, algumas ideias da ciência, ela tem sido interessante, ela tem sido usada por alguns cientistas ateus, como por exemplo Marcelo Gleisi, que era ateu, agora ele se declara agnóstico, ele não sabe se Deus existe ou não. Aqui o título do livro dele é O Fim da Terra e do Céu. Ele costuma explorar muito ideias bíblicas. A ideia de que a terra será destruída e o céu também, ela na verdade não é bíblica. Ela é ateísta. Ela está nos mitos ateístas. Na Bíblia você tem o seguinte: eu vim para lançar fogo à terra, e o que mais quero se já está queimando? Jesus nunca foi incendiado, nunca jogou fogo na terra, portanto esse fogo é a palavra de Deus. A Bíblia diz também, uma geração passa e outra vem, mas a terra permanece para sempre. Está lá no Salmo 78, versículo 69. A Bíblia também diz, o Senhor edificou o seu santuário, estável como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre.
Eclesiastes 1, 3 e 4. Então a Bíblia fala de uma terra perpétua. Isaías 46, 11 diz assim: o que eu disse farei, o que eu concebi realizarei. E o que Deus decidiu? O que Deus concebeu? Um planeta que é o lar do homem, um homem ou uma mulher, tendo filhos divinos e Deus vivendo em harmonia com a humanidade. Então Deus não criou a terra para destruí-la por causa de um anjo rebelado. Um anjo rebelado não teria força. Algumas ideias bíblicas têm sido bastante usadas por cientistas, como por exemplo, De Volta ao Éden, isso é um livro de um cientista. O ovário de Eva. Eles têm utilizado muito textos bíblicos. A Eva mitocondrial, o Adão cromossomo Y. Então eles têm utilizado muitas ideias que a ciência utiliza, a ciência ateísta, elas estão de algum modo também na Bíblia, porque elas vêm de mitos ateístas antigos. Então é um problema sério, muito sério. Então, qual o objetivo, para encerrar, qual o objetivo da mitologização da Bíblia? Do pensamento religioso, de um modo geral. Porque, observe, por exemplo, a ideia da quinta coluna, de um ataque que não vem do norte, do sul, nem do leste, nem do oeste, mas que vem de dentro. É o que o Sun Tzu, aquele terrorista chinês, dizia. É o que o Maquiavel e o que os comunistas e também os jesuítas são acusados de defender a mesma estratégia de ação contra os protestantes. A quinta coluna, de infiltrar, conquistar o coração das pessoas e traí-las e destruí-las de dentro para fora. A introdução desses mitos e dessas coisas dentro do pensamento cristão fez com que hoje estivesse acontecendo isso, essa divisão caótica, esse enfraquecimento e a defesa de algumas ideias que parecem absurdas. São realmente ideias míticas, não ideias da era da ciência, mas ideias da era do pensamento mítico, ainda defendidas em pleno século XXI pelos cristãos. O pessoal da teoria do design inteligente é um grupo de cientistas que decidiu se apartar de utilizar a Bíblia como fundamento das suas ideias. Eles entenderam que pode-se demonstrar que o universo foi criado por uma pré-inteligência sem necessariamente utilizar essa linguagem mítico-poética que está na Bíblia. E alguns mitos que estão na Bíblia. A KGB, por exemplo, utilizou muito o hinduísmo, porque o hinduísmo fala em ufologia, meditação transcendental, abandonar o planeta e ficar com a mente no espaço. E eles acharam que essa ideia era muito interessante para enfiar na cabeça dos americanos, na cabeça dos europeus, para todo mundo ficar meditando, abandonar o mundo do ponto de vista político e econômico e deixar com eles o negócio. E aí pronto, você tem aí a Europa gastando bilhões e bilhões de dólares para caçar ET. Ideias que vêm da mitologia hindu. E você tem poucos cientistas russos ou chineses pesquisando, caçando ET. Gastando tantos trilhões de dólares para caçar ET. Até hoje não conseguiram um sinal de informação inteligente. Então, consequências dessa mitologização do cristianismo, qual é a meta do diabo? Qual é a meta de Satanás com relação ao cristianismo? A destruição total. Na verdade, eles estão dizendo isso publicamente já. 150 mil cristãos estão sendo mortos anualmente. Estão promovendo no Brasil a queima de Bíblias. O que fazer? O que o cristianismo pode fazer? Porque a Bíblia, ela contém a verdade de Deus. Ela contém informações científicas, ela contém informações filosóficas, ela contém também algumas informações numa linguagem mítico-poética. Sabemos agora que algumas ideias que foram introduzidas aqui, elas são ideias míticas, não são originalmente bíblicas. Mas estão aqui. Você sabe, a Bíblia não veio inteirinha do céu. Você tem os apócrifos, você sabe do processo que deu origem à Bíblia. E você sabe da quinta coluna, essa ideia de infiltrar e influenciar e destruir de dentro para fora. Isso tudo você já sabe.
O que os cristãos podem fazer? A maioria dos cristãos estão dizendo o seguinte: bom, meus irmãos, o demônio está no poder político e econômico no mundo todo. Portanto, ele já dominou o mundo. O que é que a gente pode fazer? Vamos pregar o evangelho. Esquece tudo. Não precisa se envolver com política, com nada disso. Vamos subir as montanhas. Alguns grupos estão até subindo as montanhas para esperar o arrebatamento. Abandonar a terra. Ora, foi isso que Jesus mandou fazer? O que é que os cristãos fizeram no mundo? Cristianizaram o mundo. Conquistaram. Tem que recuperar a terra que foi criada por Deus e devolver a Deus. Para isso você precisa de poder político. E o que é que o Napoleão fez? Separou igreja e Estado. Política e economia juntos, mas sem igreja, sem cristianismo junto. Muitos cristãos agora são deputados federais, estaduais, vereadores, não é? Senadores, porque já perceberam que você precisa se organizar, precisa reagir. Né? Então os cristãos precisam, imediatamente, católicos e protestantes, dentre os católicos, aqueles que são verdadeiros cristãos, precisam se unir, como eles se uniram, por exemplo, na frente do Congresso, para combater a lei da homofobia, que acusa os cristãos de serem criminosos, de andarem pelas ruas caçando gays. Não é assim. Então, quando o cristianismo se une, católicos e protestantes, né, cada um mantém a sua igreja, mantém as suas crenças, mas precisam se unir para impedir a destruição dos dois. Por isso, os cristãos precisam ter um partido político forte, que possa congregar todos os homens de bem, todos os homens de consciência, todos os cristãos verdadeiros, sejam católicos ou protestantes. Ou escolher um partido, seja qual for, como o Partido Social Cristão, e se filiarem em massa, e nas próximas eleições eleger um presidente da República, construir um ministério da família, um ministério da educação, construir secretarias da família, municipais, estaduais, e fortalecer a família, que é a base da sociedade. Destrua-se a família e a sociedade será destruída junto. Então nós somos deusistas, acreditamos em Deus, no Deus da Bíblia, somos cristãos, somos católicos, protestantes, metodistas, luteranos, né? Somos deusistas. Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos. E a terra pertence a Deus, a terra é o nosso lar. Vamos deixar Satanás simplesmente tomar a terra inteira e destruiu completamente a providência divina e nós vamos ficar esperando o arrebatamento físico. Então, meus irmãos, eu oro com todo o meu coração para que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria, né? Como está dando a muitos cristãos, para que nós possamos efetivamente cumprir a nossa missão, salvar o mundo, ajudar a salvar as pessoas, salvar o planeta da destruição e devolver a Deus, que é o Criador, que é o nosso Pai. Pensem nisso e que Deus nos ampare.